Rê. Isto, vamos agora ouvir a palavra, né? Graças a Deus, depois de momentos aí tão importantes, a gente quer refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. E graças a Deus que ainda temos 20 minutos, né? Deus é bom. Isso, crianças já foram para a ministração. Quero te convidar a abrir a palavra na carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos ler o verso 3. Só o verso 3. E antes de ler esse verso, eu quero só dizer que a mensagem de hoje é um trailerzinho de uma série que em breve será transmitida aí nos melhores canais da IPI Manaim. Eu estou com esse capítulo 1 de Efésios há várias semanas no meu coração. As cartas de Paulo, elas são sempre muito inspirativas e profundas. E aqui nós temos uma oração de ação de graças de Paulo por aquela igreja. E existem coisas muito preciosas aqui, nesses 11 versículos, que serão compartilhados aí nessa série. Mas hoje eu quero ficar somente com o verso 3. E o verso 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, leiam junto comigo essa parte aí, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É uma oração de gratidão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu dei como tema para a mensagem, porque esta série vai se chamar Eu Nele. Ok? Eu, Reinaldo, Emerson, Renata, Teresa, né? Eu Nele. E essa primeira mensagem é: nele fomos abençoados. É assim que Paulo começa esta oração de gratidão. Nele fomos abençoados. Pouco abençoados ou muito abençoados? Com toda sorte de bênçãos espirituais. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você se sente uma pessoa abençoada? Sim? Então vou fazer a pergunta de novo. Quem se sente abençoado, diz um amém bem forte. Você se sente uma pessoa abençoada? Amém! Isso mesmo, eu me sinto. Eu me sinto uma pessoa abençoada. Agora a pergunta que vem na sequência é: por que você é abençoado? Lucimara. Fôlego, porque eu respiro. Estava conversando com a Teresa vindo para cá, né? Ela disse: a gente está ficando velho. Eu disse: mas graças a Deus que a gente está ficando velho, que a gente não morreu, né? Somos abençoados. Júnior, por que você se sente abençoado? Graça. Alexandre, por que você se sente abençoado? Porque ele cuida de mim. Eu pensei que alguém ia falar: porque ele me deu um carro novo, né? Porque eu consegui pagar minhas contas esse mês, porque eu não fui demitido do meu trabalho. São bênçãos também, não é verdade? Mas nós somos abençoados por muito mais do que estas coisas que o nosso Pai do céu nos dá. E esta expressão bênção, ela é muito forte na Bíblia. Ontem eu fiquei horas
lendo e lembrando de textos e indo para lá e para cá na Bíblia. E talvez fique aí um desafio, né? De você olhar textos na Bíblia que falam de bênção, de ser abençoado. E esta palavra, ela tem o sentido de completa força. Ok? De alguém que te dá completa força, de você ser pleno, de você desejar algo que vem das mãos de Deus. E eu estava me lembrando de várias passagens na Bíblia, mas a primeira delas está lá no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus cria o mundo, né? E Ele abençoa tudo que Ele criou. E Ele diz para o homem e a mulher, depois de ter os criado, diz assim: e Deus os abençoou. Deus não tem escassez de bênção. A bênção do Senhor vem sem medida. E ela vem muito mais do que muitas vezes nós merecemos. Deus é um Deus abençoador. Depois a gente vai lá para a história de Noé, quando Deus estava um pouco chateado, né, com os habitantes da terra, e Ele decide então enviar aquele dilúvio e de repente recomeçar tudo, porque ele estava bem triste, né, com tudo aquilo, pelos caminhos que a humanidade estava tomando. E lá no verso 9 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Gênesis capítulo 12, quando fala de Abraão, que Deus escolheu Abraão e Deus chamou Abraão e fala para Abraão: olha, eu tenho uma proposta para você, eu tenho um chamado, uma promessa. E Deus diz para Abraão: eu te abençoarei, você vai ser uma bênção, e em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Estão tendo a noção do desejo que Deus tem de abençoar? O quanto Deus deseja nos abençoar? Ele é um Deus abençoador. Você já ouviu de algum Deus que abençoa nesta medida? Você já serviu algum outro Deus que tem este coração de bênção, de abençoar aqueles que Ele ama? Daí a gente vai lá para Gênesis 32, ontem eu mencionei isso aqui no nosso grupo, porque lá em Gênesis 32 aparece o nome de Manaim. E nesse lugar aconteceu algo importante, que foi um encontro de Jacó com Deus. Ele estava num dilema da vida. E ele passa por aquele vale, ele manda toda a sua família, seu gado, seus servos irem para diante, e ele fica ali numa luta, na madrugada, num vale. E daí ele está ali lutando com aquele anjo, e o anjo diz para ele: ó, chega, quero ir embora. Mas daí Jacó diz para o anjo o seguinte: você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Porque ele sabia que ele estava lutando com Deus. Nós precisamos buscar essa bênção desse Deus abençoador. Nós precisamos lutar nesta dimensão, entendendo e falando para Deus: Deus, eu não saio enquanto o Senhor não me abençoar. Ainda lá em Provérbios capítulo 10, verso 22, tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, vai ser projetado aí. Olha o que diz esse texto: a bênção do Senhor faz o quê? Enriquece, e com ela não traz desgosto. Tem uma outra tradução que diz o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza acompanhe a bênção. Então, aquele que é abençoado não pode ser uma pessoa triste. Aquele que é abençoado não pode ser uma pessoa ingrata. Aquele que é abençoado não pode ser alguém que não crê, porque recebe das mãos de Deus a bênção. E diz que a bênção traz riqueza, enriquece.
E obviamente a gente entende aqui que esta riqueza, ela vai muito além das riquezas desse mundo, né? Porque o que Jesus fala das riquezas desse mundo? Ladrão rouba, né? A ferrugem corrói, você vai embora e larga tudo aqui. As riquezas desse mundo, o que elas são comparadas com as riquezas dos céus, as riquezas que Deus coloca na nossa vida? E daí eu quero fazer 3 rápidas reflexões aqui. A primeira delas é essa: de onde vem a bênção? De onde vem a bênção? A gente tem costumes, né? Todo aquele que tem temor a Deus ou tem conhecimento de Deus, a gente às vezes tem algumas falas, né? Eu sou abençoado, Deus me abençoou, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso, de onde vem a bênção, de fato, né? Porque às vezes a gente confunde as bênçãos que a gente recebe, e daí lá no fundinho a gente pensa, não, mas meu currículo era bom mesmo, né? Meu trabalho foi bom, por isso que eu tive aumento, né? Ou então qualquer situação que acontece, né, de saúde e tal, não, é que o médico era top, o tratamento foi de primeira linha. E de repente a gente rouba essa glória, né, como a gente ouviu semana passada, do Deus que é abençoador. Então quando a gente vai para as Escrituras, a gente não tem dúvida que Deus, este Deus criador, sustentador, este Deus Pai de Jesus Cristo, Ele é o abençoador, Ele é a fonte de todas as bênçãos, é dele que provém todas as bênçãos. E nós precisamos reconhecer isso, nas pequenas e grandes coisas. Nós precisamos reconhecer a bênção de Deus na nossa vida, quando nós nos lembramos que nós não merecemos, mas nós temos o amor dele. Nós não merecemos, mas nós fomos salvos. Nós não merecemos, mas quando a gente confessa o nosso pecado e se arrepende, ele nos perdoa. Nós não merecemos, mas a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Não é uma possibilidade. O texto diz, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Tem um hino antigo aqui, pena que o Seir não está aí, né? Seir que gosta dos hinos. Um hino que diz assim, conta as bênçãos, dize quantas são. Recebidas aonde? Da divina mão. Conta as bênçãos. Eu gosto muito daquele salmo que diz, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhuma bênção do Senhor. Quando as coisas estão ruins, quando o tempo está meio fechado, quando o humor está meio, né, travado, conta a bênção. Conta a bênção, irmão, né? Conta a bênção. Porque se você serve este Deus, que é fonte de toda a bênção, não é possível que passe um dia na sua vida sem você ter pelo menos uma delas sobre a tua vida. E se você considerar que a vida e o ar que você respira é uma bênção, você já pode sair da tua cama louvando a Deus e glorificando a Ele e dizendo, obrigado, Jesus, que eu estou vivo. Obrigado pela salvação. A bênção vem de Deus, porque Deus é Deus de misericórdia, é Deus de bondade e é Deus de graça. A bênção vem de Deus, porque isto faz parte do caráter dele. Ele é o Deus de misericórdia, ou seja, ele não nos dá aquilo que a gente merece. Ok? Nós somos merecedores da bênção? Não. Mas ele nos dá por causa da sua misericórdia. Ele nos dá por causa da sua bondade. Nós fazemos coisas boas para receber a bênção de Deus? Não. Mas ele é bom. Ele continua sendo bom. E por causa da bondade de Deus, ele nos abençoa. E ele nos dá por causa da sua graça. Esse favor que a gente não merece. Essa graça que está nas nossas vidas. O Salmo 65, verso 1,
Ele diz o seguinte, vai ser projetado aí, né? Esse é um salmo de gratidão e era um salmo cantado nas colheitas de Israel. Salmo 65, verso 1. A ti, ó Deus... Perdão, é 67, errei. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Essa era uma oração da nação de Israel. Seja Deus gracioso, ou seja, reconhece a graça e nos abençoe. Não há nenhum mal em impedir esta bênção de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Então, Ele é a fonte. Ninguém pode nos abençoar como Deus nos abençoa. E se não vier das mãos do abençoador, não é bênção na sua vida. Se não vem das mãos do Pai, não é bênção. E se não vem das mãos do Pai, eu não quero. Depois a gente pode pensar aqui, como que a gente alcança esta bênção? Diz aqui o texto, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. A bênção de Deus vem porque nós estamos unidos com Jesus. E estar unido com Jesus significa viver conectado com o Pai, conectado com a fonte e com o abençoador. Jesus diz lá em João 14, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A gente alcança a bênção não por merecimento, não porque a gente é bonzinho, mas porque nós estamos unidos com Cristo e por meio de Jesus, esta bênção vem sobre a nossa vida. O Salmo 3, verso 8 diz, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. E essa salvação só pode vir de Jesus. Quando eu estou unido com Cristo, eu tenho sobre mim a bênção do Senhor e por isso eu posso afirmar que eu tenho sido abençoado por Deus. A bênção não é fruto do esforço ou do mérito. Deus me deu porque eu sou bonzinho. Não, é fruto da graça. É fruto da minha aliança, do meu pacto. É fruto da minha obediência. Porque o que é estar unido com Cristo, se não obedecer a Ele e obedecer os seus preceitos? Quando a gente vai lá para Deuteronômio, no capítulo 28, Moisés vai dizer para o povo, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que vocês vão querer? A bênção, né? A gente quer a bênção, mas a bênção significa o quê? Você andar debaixo dos preceitos e andar em obediência. Andar unido com Cristo. Eu não posso querer ser abençoado se eu não estou conectado e não estou unido. Deus não é incoerente. Então nós alcançamos essa bênção quando estamos unidos com Cristo. O Salmo 133, e os salmos falam muito de bênção, né? O Salmo 133, que é um salmo curtinho, mas bem conhecido, que fala da comunhão do corpo de Cristo, no verso 3 ele diz, né, que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ele está falando aqui da comunhão dos irmãos, do relacionamento. Por isso a importância de nós vivermos corpo, de nós sermos igreja, da gente partilhar. E daí ele termina praticamente o salmo dizendo, ali, na comunhão, nos laços entranhados, na família reunida, sentada em volta da mesa, com o Pai presente e unidos ao Filho, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Veja que essa palavra é forte, diz que o Senhor ordena a bênção.
Ele estabelece como uma ordem, ele dá um comando, ele envia a bênção. O Senhor está ordenando a bênção dele sobre nós? Sim ou não? Olha o que a gente viu hoje aqui. Porque o Senhor está ordenando a bênção dele na comunhão do corpo de Cristo. E por fim, que bênçãos são essas que a gente recebe da parte do Pai? Que bênçãos são essas as quais nós temos recebido de Deus? Antes da gente falar sobre a bênção, é importante ressaltar o seguinte, que esta tradução, coloque lá de novo, por favor, Ju, o texto de Efésios 1:3. Esta tradução que nós temos aqui diz ali: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Essa ideia de nos tem abençoado dá uma ideia de ação contínua, não é verdade? De um particípio contínuo. Nos tem abençoado. Ou seja, abençoou ontem, abençoou hoje, abençoou amanhã. Né? Isso não é equivocado, mas olha aqui como está traduzida na nova versão transformadora. Diz: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo versículo 3. Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Na verdade, este texto aí, o significado original deste verbo é um passado concretizado. É um tipo de conjugação que existe na língua grega que se chama auristo. E o auristo é uma ação que se concretizou no passado de uma vez por todas. Faz diferença, não faz? Eu dizer ele nos tem abençoado e eu dizer ele nos abençoou em Cristo. Está entendendo? Nós estamos encaixados dentro dessa verdade aqui. Nós fomos abençoados em Cristo Jesus. A bênção de Deus está sobre a nossa vida, porque nós estamos unidos em Cristo. E isso muda a maneira como eu vivo esta minha fé. Não é uma bênção que eu preciso sempre me esforçar para buscar, mas é uma bênção que está sobre a minha vida, por causa dessa marca, por causa da cruz de Cristo. E veja que o versículo está falando que não é uma bênção ou outra, não é uma bênção limitada, restrita, ou seja, tem categorias de bênção, né? A bênção top, a bênção plus, a bênção max, a bênção, né, das galáxias, né? É bênção de Deus, é toda a sorte de bênção espiritual está sobre a nossa vida, porque nós fomos abençoados lá, não pelo nosso mérito, mas fomos abençoados por meio de Cristo Jesus. E se eu estou andando em unidade com Cristo, essa bênção está sobre a minha vida. A primeira expressão aqui, nesse verso, é toda sorte. Toda sorte de bênção. Não há bênção que você pense que está descrita nessa palavra que não pertence a você, que não é tua. Não há bênção que o Senhor promete aqui nas Escrituras, que você diz: poxa, eu não recebi ainda, porque você já tem. Até tem uma outra tradução que fala sobre dons espirituais, que essas bênçãos são dons espirituais, são presentes que Deus nos dá. Toda sorte. E depois uma outra expressão que me chama a atenção é que fala de bênçãos espirituais. Daí você vai dizer: ah, mas essas bênçãos material não conta? Conta. Lógico que conta. Porque Deus é o Pai que dá aos seus filhos. Agora, o que é mais importante, Júnior, para você? Você dá um brinquedo para o teu filho no dia das crianças, ou o fato dele ser teu filho e ele pertencer a você? Né? Porque o brinquedo dura quanto tempo, mais ou menos? Opa! Dura bastante até, né? 2 dias.
Então, queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: as bênçãos materiais são transitórias, elas passam. Por que que eu corro atrás daquilo que passa, daquilo que quebra, daquilo que enferruja, daquilo que roubam? Deus nos abençoa com brinquedinhos assim, abençoa, mas dura 2 dias. Porque eu sempre digo, né, que a bênção, ela tem prazo de validade, né? Porque você fica lá clamando a Deus: Senhor, me abençoa, Jesus. E daí chega um momento que você se sente agraciado e Deus te abençoa com alguma coisa que você pediu. Mas às vezes passa uma semana, você já esqueceu da bênção. Já tem outra para pedir, né? É ou não é? Né? Então eu digo que a bênção tem prazo de validade. Mas como Deus é abençoador e flui bênção dele o tempo inteiro, então não tem problema, o estoque não vai acabar, gente. O estoque da bênção não acaba. Mas daí eu fico pensando sobre qual é a diferença que eu tenho nas bênçãos que são passageiras, transitórias, e naquelas que são espirituais e eternas. Qual delas eu tenho buscado? Quais dessas bênçãos são mais importantes no meu coração? As bênçãos espirituais permanecem até a eternidade. Então aquilo que a gente comentou aqui no começo, da graça, da salvação, da vida eterna, isto transpassa o calendário humano e vai por toda a eternidade. Mas as bênçãos materiais, elas se perdem. Então aqui vai uma advertência para a gente, né? Diante do que a gente se curva, ou diante do que a gente expressa gratidão a Deus. Quando a gente entende que pela graça dele, eu sou perdoado quando eu desobedeço e eu peco. Ou quando ele me dá uma casa nova. Ou me dá condições de comprar uma coisa que eu quero. Estão entendendo? Bênçãos materiais, elas são passageiras, mas as espirituais permanecem. E essas bênçãos dizem respeito a quem você é nele. Porque essas bênçãos que esse texto depois vai nos citar, são bênçãos profundas que falam do nosso propósito de vida. Ele vai falar: eu sou filho, eu fui adotado, eu fui escolhido, o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Ele me escolheu para a santidade, ele me separou para ser dele. Tudo isso são bênçãos espirituais que são nossas por meio de Jesus Cristo. E aqui eu termino fazendo a mesma pergunta: você é uma pessoa abençoada? Você é uma pessoa abençoada em Cristo Jesus? Esse texto diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Que a gente saia daqui com essa convicção. Todos nós, principalmente aqueles que estão no começo de uma caminhada, saibam que nele você foi abençoado. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E isso deve gerar como consequência obediência, gratidão e desejo de viver ainda muito mais para Ele, muito mais para a glória dEle. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, nos faz refletir, Jesus, sobre esta preciosidade que nós alcançamos em Cristo Jesus. É a Tua palavra que está dizendo: nele fomos abençoados. Está sobre nós a plenitude da bênção de Deus. Toda sorte de bênçãos espirituais estão sobre as nossas vidas. Pai amado, que a gente viva unido com Cristo, Deus, para desfrutar disso, Pai, para enxergar isto, Jesus.
Pai amado, que nós sejamos aqueles filhos que valorizam aquilo que o Pai nos dá. E que nós possamos declarar que nós somos ricos com tantas bênçãos espirituais que nós possuímos. Certamente não somos ricos materialmente falando, mas espiritualmente nós somos ricos por causa de Jesus Cristo, porque a bênção do Senhor traz riqueza e não traz nenhuma tristeza. Pai amado, que nós saímos aqui com essa consciência. Deus, as bênçãos materiais, a gente usufrui dela nos dias da nossa vida nesse mundo, mas as bênçãos espirituais é para nosso desfrute por toda a eternidade, Pai. E que nós possamos declarar e viver, Deus, para a tua honra e glória, com o coração cheios de gratidão pelas bênçãos do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém.